Olá, salve salve torcedor brasileiro. Rapaziada, chegamos para uma notícia aí de seleção brasileira. Deu notícias aí do nosso querido Mauro César, né? E o outro jornalista também, que eu separei o nome aqui, que é o nosso querido jornalista André Hernan, né? O André Hernan junto com o Mauro César, rapaziada, da seleção brasileira, dizendo aí, manos, que o nosso querido português aí também, o Abel Ferreira, além do outro português, né, o Jorge Jesus, o Abel Ferreira agora também começa a ganhar força para vir para a seleção brasileira. Vou separar aí para vocês dois vídeos aí, dois trechos dos dois falando do assunto e também outras pessoas da mídia comentando o assunto, que Abel Ferreira ganha força, muita força na seleção brasileira. Vou soltar o vídeo aí para vocês, manos. A CBF até avançou nas conversas para contratar Carlo Ancelotti, mas, como se sabe, na noite desta terça-feira chegou a informação de que o italiano não virá mais para o Brasil treinar a seleção porque não teve acordo na hora de rescindir o contrato com o Real Madrid. O Real Madrid não quer contar com ele, tudo indica, para a próxima temporada e viu aí uma possibilidade de se livrar do técnico, né? Sem ter que pagar multa rescisória, já que ele tem um contrato em vigor que seguiria para a temporada 2025-2026. Mas o italiano queria receber a multa e, ao mesmo tempo, seguir o seu caminho. Com isso, resolveu não aceitar o convite da CBF, não avançar nas negociações e permanecer no Real Madrid, que, se quiser liberá-lo, terá que pagar a multa, como reza o contrato entre as partes. O nome óbvio que cresce nesse momento é Jorge Jesus, que não está descartado, mas nos bastidores um outro nome ganha força nesse momento, que é o de Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. A ideia, ainda embrionária, mas que existe, seria: Abel Ferreira treinaria a seleção brasileira nos jogos do dia 4 de junho contra o Equador, fora de casa, e dia 9 de junho em São Paulo contra a seleção do Paraguai. Sairia do dia a dia do Palmeiras por um breve período de data FIFA, como acontece com vários jogadores, né, para treinar a seleção brasileira, retornaria ao Palmeiras, trabalharia até o final do Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho, e depois se desligaria de vez do clube vice-campeão paulista para ficar no comando da seleção brasileira. Mas é uma ideia e, digamos, é um nome mais difícil de se contratar, se fechar um negócio, porque ele tem contrato até o final desse ano com o Palmeiras, que já manifesta interesse em renovar o contrato, talvez até por mais 2 anos, ao contrário de Jorge Jesus, que não vai ficar no Al-Hilal, como se sabe, e tem um contrato até metade agora de 2025, em tese mais fácil a liberação do português que atua na Arábia Saudita, que trabalha na Arábia Saudita, do que do português que trabalha aqui no Brasil. Mas o nome do Abel Ferreira ganhou força em meio a essa grande confusão que vive a CBF, ainda sem técnico, já há um bom tempo, né? Desde o Tite, a CBF não tem um técnico para valer, porque Fernando Diniz e antes Ramon Menezes foram interinos, e na prática o Dorival Júnior também foi interino, esquentou lugar durante um período até que um novo profissional seja contratado, esse sim, para comandar o Brasil, tudo indica, até a Copa do Mundo do ano que vem. O Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, tem muito apreço pelo trabalho do Abel Ferreira, né? Ele entende que o Abel Ferreira é um treinador multivitorioso pelo Palmeiras, ele entende o futebol brasileiro, entende as dificuldades do futebol brasileiro, conhece os jogadores brasileiros, conhece os jogadores, claro, evidentemente, que jogam fora, e o modelo de jogo dele, o pensamento dele de trabalho, a linha de trabalho, o dia a dia, né, que é diferente de clube, evidentemente, mas assim, a metodologia Abel Ferreira é algo que agrada muito o Edinaldo Rodrigues. Isso é uma coisa pessoal do presidente, né? E outra coisa que é importante citar: a CBF sabe que o Abel Ferreira está no seu último ano de contrato e ainda não sentou com a Leila para renovar. Então tem esse ponto. A informação que eu tenho é que na segunda semana, melhor dizendo, de maio, o representante do Abel Ferreira, um dos, chega a São Paulo, vai vir para São Paulo. Conversa com a CBF, conversa de renovação de contrato com Palmeiras e Abel Ferreira, o início de conversa, a gente vai saber quando ele chegar aqui. Olha, a gente ontem trouxe a informação de que o Jorge Jesus, com ele não vem mais do Ancelotti, o Jorge Jesus ganhava força. Agora o nome que surge com força também é o de Abel Ferreira. Foi o Mauro César Pereira que trouxe primeiro. O Abel Ferreira ganha força aí e a CBF avalia o treinador do Palmeiras para a seleção. Então,
O treinador do Palmeiras vem ganhando força na entidade máxima do futebol nacional. Informações do Mauro César Pereira e do André Hernan, tá? As duas opções aparecem como as mais prováveis e agora eles vão decidir. O plano A segue sendo... Agora acabou, plano A, Ancelotti. Agora o plano A é Jorge Jesus, tá? Que tem o sonho de vestir a camisa da seleção, treinar o Brasil. Um ponto negativo é a relação dele com o Neymar. Segue essa lenha. Não teve um bom relacionamento com ele no Al Hilal. Na verdade, foi aquela saída lá, aquela situação toda. Já o Abel Ferreira, trabalha no futebol brasileiro desde 2020, é considerado, desde aquela temporada, um dos principais técnicos do país. Coleciona títulos, Libertadores brasileiro, 2 brasileiros, Copa do Brasil, e é hoje o plano B, mas que pode ser o A pela questão do péssimo relacionamento do Jorge Jesus com o Neymar. Eu acho que isso não pode ser o fator definidor de técnico. Já vi alguns jornalistas falando, eu acho que não. Não deve ser o fator que defina técnico, o relacionamento do Neymar. Desde quando o Neymar é mais importante do que o restante do elenco, do que o treinador. Cara, pelo amor de Deus, o Neymar não é mais aquele jogador. Ele ainda pode ter o último ato, ser campeão, pode ser importante na campanha do título, mas ele não pode ser considerado o fator desequilibrante do Brasil mais. Não é. Hoje, muito mais o grupo que você vai montar do que um craque em si. O Neymar, ele joga bola, ele é muito bom jogador quando está bem fisicamente, quando ele quer, mas não pode ser utilizado como esse parâmetro, essa situação. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, a verdade é essa, né? Emocionalmente possível. Acho que o Abel Ferreira, ele já não está aguentando, entre aspas, a pressão no Palmeiras, não é aguentando de estar sendo ameaçado, não, mas ele tá estressado com tudo que ele vive no Palmeiras, né? As entrevistas que ele deu na reta final do Brasileiro era claramente de alguém que estava esgotado no Palmeiras. Você imagina ele assumindo a seleção com o dobro ou o triplo de repercussão, tudo, né? Tudo que ele fizesse ali. Então, assim, eu acho que para mim ele era o melhor nome. Se você precisa de uma seleção para ganhar, eu acho que o melhor nome era o Abel Ferreira. Também é outro que o pessoal diz, é retranqueiro. Não é verdade. O Abel Ferreira, vários títulos e com melhor ataque, inclusive. Então, assim, não acho isso, mas acho que a tensão inviabilizaria. Rapaziada, tá aí, né? O Abel Ferreira ganhando força na seleção brasileira, o Mauro César falando aí também, e outras pessoas aí da área da mídia, né? Assim, cara, é um nome muito forte, né, pra se escolher, apesar que os dois são muito, muito bons, né? Tanto o Jorge Jesus como também o Abel Ferreira, mas assim, no geral, mano, entre os dois, eu escolheria assim, se fosse realmente área a dedo, eu pegaria mais ali o Jorge Jesus, cara. Eu escolheria mais o Jorge Jesus ali. Apesar que o Abel, claro, no futebol brasileiro é um cara mega vitorioso, já ganhou muitos títulos aqui no futebol brasileiro. Mas o Jorge Jesus também é um muito, muito bom treinador. É muito difícil. Tipo assim, 50% pra cada lado, rapaziada. É muito difícil. E vocês, manos? Coloquem nos comentários. A opinião de vocês é muito importante aí, galera. A gente quer saber a opinião de vocês. Quem que vocês chamariam aí pra ser técnico da seleção brasileira? Abel Ferreira ou Jorge Jesus? É nóis, mano. Tamo junto, rapaziada. Se inscreva aí sempre no canal, ative o sininho pra saber de vocês. Compartilhe o vídeo, comente muito notícias, react, mano, e muito mais. É aqui. Valeu.